Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Rio Branco Notícias. Tenho que falar devagar o nome do programa, porque são vários programas ao mesmo tempo. Às vezes acaba confundindo, né? Mas é isso aí. É o novo programa da sua TV Rio Branco Notícias. E essa vinheta, gente, nos faz lembrar as vinhetas aí da Jovem Pan. Nosso reconhecimento aqui. Engraçado, precisa as pessoas de fora reconhecerem para a gente entrar também nessa. Muitas mensagens, viu, meu diretor? Elogiando o novo cenário, inclusive a nova vinheta, que foi desenvolvida em tempo recorde, ou recorde, como queiram, no final de semana, pelo nosso amigo Wendel Grangeiro, que é o nosso chefe, então, o responsável, digo, pela essas produções aí, a vinheta de computação gráfica. Parabéns aí. Cadê? Eu falei a vinheta sumiu? Que é isso? Ah, ela apareceu. Isso. Enche a tela aí só com a vinheta, tem como? Parabéns aí. E olha só, o que está acontecendo agora, professor, com essa história da gente avançar nas redes sociais, inclusive no YouTuber também. Gente da Europa nos parabenizando, da França, olha aí, da Alemanha, de Portugal, aqui também do Brasil, do Rio Grande do Sul, lá da capital, Porto Alegre. Recebi ontem, agora há pouco, Jéssica Oliveira, lá do Rio Grande do Sul. Tem o Wilson Costa, do interior, lá em Bagé. Muito obrigado, então, pela audiência. Na medida do possível, a gente vai prestigiando aqui também quem nos prestigia, ok? Bom, nós temos aqui também o apoio do AraSuper, que juntamente com o Aramix compõem a melhor, a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. E o Aramix chegou para completar, então, esse quadro. Aí você tem ali, em um só lugar, o que eles chamam de atacarejo, o atacado e varejo, o varejo e atacado. E nas lojas do AraSuper, você tem o melhor atendimento, a melhor forma de pagamento também, o melhor ambiente, né? Fazendo que seja muito mais que um simples supermercado. E o AraSuper e o Aramix vão adorar receber a sua visita. Mas se você não quiser ir lá, basta ter o celular em mãos, ou notebook, e você faz as suas compras em casa, no conforto do seu lar, e recebe isso mesmo, com comodidade, tranquilidade, praticidade. Veja o VT. Pra quem não tem tempo não, AraSuper tá na mão. Pra clicar, pedir, chegar, pra comprar com proteção, AraSuper tá na mão. Um novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar. Pelo app ou pelo site, leve o mais com promoção. AraSuper tá na mão. O AraSuper agora tá na mão com o AraSuper E-Commerce. Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente. AraSuper sempre ao seu lado e agora na palma da sua mão. Muito bem, o AraSuper está na palma da sua mão. No final do programa, nós vamos conversar com o professor Marcos Gley, diretor de formação do Sinteac. Notícias para os professores, para os educadores, de um modo geral. Isso mesmo. Agora eu tenho o prazer de conversar com o professor Rondinelli. Professor não, ele é gestor, ele é administrador. Isso. Administrador. Rondinelli Valente, aí sim, gestor da Universidade Cruzeiro do Sul. Seja bem-vindo. Agora já podemos fazer a cumprimentação. Exatamente, aqui. Verdade. É um prazer estar bom aqui. Bom dia. Bom dia para você também. É um prazer estar nesse programa incrível, né? O qual eu também sou telespectador, sempre estou assistindo, né? Muito obrigado. Muita novidade aí para o nosso povo acriano, né? Aliás, você foi um dos primeiros a observar, então, a nova vinheta. Verdade, novo cenário. Novo cenário, Muito tudo obrigado, novo então. aí, tudo bonito, né? Vai ficar ainda mais. Vai ficar, né? Ainda mais. É só o início. Que maravilha. Professor, a Universidade Cruzeiro do Sul já vai para o 4º ano, né? Já vai para o 4º ano, né? Dentro do estado do Acre. Hoje nós atendemos todo o estado do Acre, a Universidade Cruzeiro do Sul, uma universidade à distância que veio para fazer a diferença aqui no nosso estado. Legal.
Educação à distância sem perder qualidade, é isso? Sem perder qualidade, né? Hoje a Cruzeiro do Sul Virtual, né? Às vezes a gente até acontece das pessoas fazerem a ligação com o nosso município aqui do estado do Acre, que é o município de Cruzeiro do Sul, né? Às vezes a pessoa pensa, a gente tem o marketing rodando aí online, e a pessoa chega, mas tem aqui em Rio Branco, tem aqui em Sena Madureira, e a gente vai explicar que o Cruzeiro do Sul é da Constelação, não tem ligação com o estado do Acre, apesar de termos um polo. E foi isso que inspirou, então, o nome da faculdade? É isso, a Constelação. Universidade. Constelação Cruzeiro do Sul. Hoje a Universidade Cruzeiro do Sul, que é a universidade, o Grupo Cruzeiro do Sul, tem mais de 55 anos nesse mercado. Hoje nós somos o terceiro maior grupo educacional do país, com mais de 500 mil alunos aí em todo o país. E agora no Acre, atendendo a nossa região, nosso estado, a nossa cidade, aí há mais de 4 anos. Há quase 4 anos, quando tudo começou, eram quantos cursos só? Apenas. Quando a gente começou lá atrás, a gente começou como Universidade Brás Cubas, né? A Universidade Brás Cubas, ela foi vendida para o Grupo Cruzeiro do Sul, que veio ficar melhor ainda. A gente tinha apenas 22 cursos, né? E aí passou a ter hoje, nós temos uma gama de mais de 110 cursos por aí hoje, de graduação superior. É muito curso. Acredito dizer que seja o maior portfólio de graduação superior hoje do país. Esse plano aí de crescimento, de expansão, tá dentro da expectativa? Superou? Tá quem? Tá, então, a gente tem vivido um momento um pouco atípico há 2 anos, né, mais ou menos, que é esse período pandêmico, esse período da pandemia, mas foi um período onde as pessoas despertaram, as universidades à distância, elas cresceram muito, investiram em muita tecnologia, e essa tecnologia possibilitou, né, as pessoas a ter mais essa acessibilidade ao ensino à distância, com qualidade. Hoje, se você observar, as universidades nota máxima, as universidades à distância, elas estão cada vez mais elevadas, Sim. inclusive com nota máxima. Hoje nós temos, desses 110 cursos, mais ou menos, de graduação, 70 deles são nota máxima, o curso, porque tem a avaliação em loco da universidade, né? E tem a avaliação por curso. Então, hoje, 70 dos nossos cursos são avaliados com nota máxima. Que é a avaliação em loco, é a comprovação que o nosso aluno está sendo bem avaliado pelo próprio MEC, e isso é uma prova que temos feito um serviço de qualidade para a nossa população brasileira e principalmente a criança. Aproveitando, não está dentro da programação do nosso planejamento de entrevista? Sim. Eu prefiro não fazer script, porque a gente acaba se prendendo muito. Isso. Mas É a ao gente tem que vivo. ter o mínimo planejamento aqui, né? Certo. Então, vou fazer uma que não estava aqui no planejamento, até para não perder o embalo aí. Certo. Dentro dessa perspectiva, no comércio geral, tem algo chamado pós-venda, né? Certo. Nas universidades também você tem o pós-venda, ou seja, acompanhar aquele... Porque existe uma diferença muito grande entre... Você está preparando o cidadão do ponto de vista intelectual. Você está preparando, você está capacitando ele do ponto de vista da educacional, né? Exatamente. Acadêmico, preparação acadêmica. Preparação acadêmica. Mas é preciso depois ele adquirir, através da preparação acadêmica, a experiência, a competência profissional, né? Qualificação profissional. Exatamente. E aí? Hoje o que acontece? O que você falou, ele é muito importante, porque hoje o que a gente mais precisa é de qualificação, né? De pessoas qualificadas. Hoje você pode comprovar que o mercado de trabalho, ele tem essa carência de qualificação. Você estava falando do pós-venda, né? E esse pós-venda ele é interessante. Hoje, dentro da universidade, tem muitos artifícios e muitos programas para poder ainda mais aumentar essa qualificação do aluno. Ele teve o caráter acadêmico, mas hoje quase todos os cursos eles têm uma boa parte prática. Para quando o aluno chegar no estágio, ele já está bem preparado, né? Então, hoje, não só a Cruzeiro do Sul, como outras universidades também, muito boas, elas têm já esse preparo dentro do curso para que o aluno ele se torne um profissional qualificado dentro do processo. São programas, guias de carreira, guias de profissão, dentro lá aliás, o guia de carreira que ele está fazendo, né, no caso o curso, já tem algumas especificidades lá dentro que ele vai estudar para ele já sair um profissional qualificado. Quando ele pegar uma entrevista ali de emprego, ele está bem avaliado. Vamos lá, tem alguns vídeos aí, Tem. De apoio? Vamos lá, então. É só imagem? Tá, Isso. vamos lá, então. Pode falar sobre cada um aí. Então, hoje a gente está, como você está falando, a Cruzeiro do Sul Virtual, ela tem um produto diferente das outras universidades, né? Como a gente estava falando, a gente é nota máxima no MEC e nós temos um diferencial. Nós costumamos dizer para os nossos candidatos e alunos que nós não vendemos apenas um produto, mas nós vendemos serviço. Nós vendemos algo que o aluno entre e ele consiga cursar de verdade. O grande tabu do ensino à distância, quando ele começou em si, e
e até por questão de credibilidade, é porque o candidato ele entrava, acabava se perdendo, não compreendia a plataforma, acabava desistindo e por aí vai. Então hoje a Cruzeiro do Sul ela criou um mecanismo que ela tem não só o tutor, mas ela também tem a figura do instrutor que cuida só da plataforma. Dentro da Cruzeiro do Sul. Essa é a diferença entre o tutor e o instrutor. É o instrutor. O tutor, ele é um professor, normalmente na Cruzeiro do Sul, Certo. ele é graduado e pós-graduado, né? Naquela disciplina. Que é o mínimo, que ele vai acompanhar com relação Certo. àquela disciplina ministrada. Mas quem dá a aula, que o aluno vai assistir mesmo online, é um professor doutor, né? Então, assim, o nível de qualificação, ele ficou muito mais alto. Só que o aluno que ele entra, ele é melhor assistido hoje, porque ele entra na plataforma, ele já tem até uma disciplina que está dentro do curso, todos os cursos, que chama-se ambientação, para ele conhecer o ambiente virtual. E outra coisa, é muito difícil o aluno, depois que ele conhece na íntegra o sistema educacional de maneira online, ele retomar para um curso presencial. Depois que ele compreende as ferramentas, ele vai ter um desenvolver, porque hoje tudo que você for encontrar dentro de um curso presencial, que você imagina ter no presencial, tirando o contato que nem nós estamos aqui, ele tem até um pouco a mais, porque as universidades, elas surtiram bastante de conteúdo dentro do ambiente para que o aluno não ficasse desassistido. Tem fóruns, vários tipos de atividades que ele precisa ser assistido, e ele vai sendo avaliado em tudo que ele participa dentro do ambiente. As aulas todas ficam gravadas à disposição do aluno para qualquer uma consulta, que ele acabou não compreendendo, pode ir lá e... Então, nós tínhamos dois mecanismos anteriormente, porque existe um novo semipresencial, o Cruzeiro do Sul já está no novo semipresencial. Como é que é esse novo semipresencial? Vamos lá. Antigamente, no presencial... Não esqueça de dar uma pergunta principal, vamos lá. Vamos lá. Você me lembra de novo a pergunta principal. O aluno, ele tá da seguinte maneira. Ele entrava antigamente, ele vinha ao polo no semipresencial. Nós temos o EAD, né? Que o aluno faz tudo de onde ele estiver e tal. Nesse momento de pandemia, até as provas ele está fazendo online também. Então, funciona assim o EAD. No caráter do semipresencial, antigamente o aluno precisava vir ao polo, porque tinha um satélite no polo, onde era transmitida uma aula ao vivo, direto da matriz para o polo, e ele tinha o tutor lá dentro da sala, né? Com as inovações da tecnologia, o que eles fizeram? Hoje o aluno, ele assiste esse semipresencial direto da casa dele, esse é o semipresencial. Ele está lá assistindo, só que ele está tendo aula a tempo real com o professor doutor lá fora, podendo fazer as perguntas dele, podendo conversar com o professor, tirar aquelas dúvidas, e terminou aquele horário de aula, ele tem dentro do ambiente dele o tutor, que é quem vai corresponder às disciplinas, às dúvidas com relação à disciplina, é um diferencial. E aí ele ainda tem o instrutor, que o instrutor é aquele cara que vai tirar a dúvida dele com relação a toda a plataforma. Eu não estou conseguindo aqui identificar tal coisa. Você vai em tal campo. Na questão da plataforma exclusiva. Por isso que eu digo. E o tutor tira as dúvidas em relação ao conteúdo. Exatamente. Isso funciona de uma maneira tão interessante que o nosso aluno, ele não se faz nem necessário ele ir ao polo. É muito difícil você ver um aluno ir, porque o aluno ele vai quando ele não tem a necessidade dele atendida na secretaria para resolver alguma coisa. Então a gente tem isso bem eficaz. Por isso que a gente costuma dizer que a gente vende um serviço, né? A gente não vende um produto apenas. Eu acho que o senhor já respondeu a pergunta. Já tinha respondido. Que é com relação ao material. Ele fica à disposição do aluno. Fica à disposição do aluno. Ele pode acessar a hora que ele quiser, de onde ele estiver. Inclusive a aula que ele assiste no semipresencial, porque tem o EAD e o semipresencial. No semipresencial, o que ele perdeu, vamos dizer, você estuda na segunda-feira, às 18 horas. Ali vai estar o professor ao vivo, o Brasil inteiro, às 18 horas. Com chamada e tudo? Com chamada, com tudo, alta qualidade, alta performance. Se você chama, ele responde. Às vezes não se faz tão necessário, porque você já fez uma pergunta, alguém já fez, já respondeu para você, não precisa. Mas se você perdeu aquele horário, a aula ficou gravada para você assistir e ver quantas vezes você quiser. Entendeu? Então, essa inovação, ela trouxe muito crescimento e ampliou ainda mais a forma de o aluno poder. Você imagina numa aula presencial, né? Você está ali, o professor passou, você, poxa, eu não entendi o que o professor voltou já lá no vídeo, você vai lá, volta mais uma vez, poxa, mas eu ainda não compreendi. Vou perguntar para o meu tutor, olha, na aula tal, aconteceu isso, eu consigo tirar essa dúvida? Aí o tutor vai e responde para você. Sabe que nesse caso, a educação à distância passa a ser muito mais eficiente do que a presencial? Sim. Sabe por quê? Certamente, quando um professor, que me perdoe os professores, eu adoro os meus professores, ex-professores e a categoria de um modo geral, mas quando um professor, ele termina de fazer a apresentação inicial, certo? Dúvidas, ele não quer que ninguém fale nada, ele quer continuar depois. Continuar a sequência. Aí, geralmente, aparece um levantando a mão, aí outro, mais outro, da quarta ou da
quinta em diante, ele já se tá perdeu. saturado. E isso é interessante que você está falando. E aí é o seguinte, aí o cara, às vezes fica o cara cheio de dúvidas, não, professor, tá bem, que nada, ele não tirou dúvida ainda. Não tirou dúvida. E ali ele pode. Ali É ele pode o professor, tranquilo. Ele está ali, ele está vendo e ele vai ver pessoas que vão ter a mesma dúvida Sim, que ele. que acaba contemplando ele. Já foi contemplado, mas caso ele tenha, ele ainda tem essa outra opção de ir no tutor. Então, assim, a educação à distância é interessante que você falou sobre eficácia. Ambos são bons, são perfis de candidatos. Tem pessoas que ela prefere. A gente acostumou e fomos criados em uma cultura que nós viemos vindo para a escola todos os dias. Então, é muito difícil você... teve um tempo em aceitar que isso dava certo, que isso era bom, mas hoje esse tabu já foi Professor, quebrado. eu acho que aos poucos a exceção vai ser o que era a regra antes, viu? Exatamente. A exceção vai ser os cursos presenciais que alguns precisam de fato. É o futuro. As grandes Mas companhias... a maioria não mais. Não mais. As grandes companhias, elas já testificaram isso em dados. Agora me tira uma dúvida aqui. Nós já conversamos aqui algumas vezes, né? Sim. Ninguém tinha entrado a fundo nesse assunto. Foi incompetência minha ou desinteresse seu de explicar esses detalhes? O aluno, acredito que são todos os cursos, Sim. ele tem à disposição os profissionais em 3 momentos. No geral, Sim. depois no assunto específico e outro sobre os programas em si. Exatamente. Tem aluno que demora para se familiarizar com esse novo momento. Tem dificuldade, inclusive, para acessar. Quais são os programas que vocês usam, por exemplo? Os programas que nós usamos... Aplicativos. Aplicativo. Na realidade, as companhias, elas acabam montando seus próprios aplicativos. Algumas até... Isso é melhor assim, né? É porque assim, cada empresa ela tem o seu perfil. Tem algumas empresas que elas já vendem esses aplicativos e tal. Inclusive, hoje já passou por uma modificação. Cruzeiro do Sul, ela usava o Blackboard. Hoje ela já trocou, está usando uma outra plataforma. Eu não me recordo o nome agora para te Mas dizer. todas elas. Outra dúvida aí, eu acredito que está em casa também. Infelizmente, a nossa população é muito carente. Sim. Nem todos têm dinheiro para pagar um plano de internet top de linha. Sim. Esses programas precisam ser um pouquinho mais leves, sem perder a qualidade. E aí? Isso Se é bem preocupar também interessante, com essa isso? pergunta que você falou, porque ela é uma realidade e até o que aconteceu. O próprio MEC, a gente teve algumas intervenções agora com questão a valor, porque a avaliação que se há para o curso à distância é a mesma avaliação que há para o curso presencial, sem exceção. E não tem discriminação, inclusive, lá na hora Não do no diploma. Não existe. O diploma do presencial ele é igual ao do EAD. Por quê? Porque é a mesma exigência. E a mesma exigência eles colocaram para os preços. Porque, tipo assim, como que eu avalio uma coisa no mesmo nível nível e eu vou baixar valor? Só que a cultura de se vender o EAD mais em conta, e foi esse o interesse na realidade, e o EAD surgiu na realidade por conta das grandes metrópoles, porque a pessoa ficava muito longe, não tinha tempo como estudar presencial. Virou uma alternativa que virou algo essencial. Você está entendendo? Era uma alternativa para grandes Você metrópoles. acha que aquela discriminação já também é passado? Essa discriminação de 2004 mais ou menos para cá, ela não era ela era muito forte, mas eu acredito que esse tabu já caiu bastante. Então virou uma descrição agora. Hoje, se você for procurar, pelo menos 70% do mercado é profissional EAD, e hoje, diga-se de passagem, são os profissionais mais bem avaliados, porque o aluno do EAD, ele estuda e ele tem que ter uma disciplina, ele não tem grupos presenciais para que o motive, ele tem que ter aquela determinação. Ele. Exatamente. E o sistema. Sistema. E o sistema educacional lhe favorecendo, mas ele não tem aquele amparato de ter várias pessoas para poder. Então, assim, o aluno do EAD hoje são o responsável pelas notas mais máximas que acontecem hoje, que está tendo no momento. Para encerrar, professor, eu só quero deixar bem claro, o senhor, que aquela pergunta que eu fiz no meio da entrevista, sobre o chamado, não sei nem se posso usar pós-venda. Sim. Eu usei num sentido figurado. Certo. Não foi colocando em xeque a instituição. Não foi isso. Sim. Até porque eu sei que até a formação o problema é do aluno e da faculdade. Depois, na vida profissional, não. O problema é dele. Exatamente. Ele foi capacitado para aquilo. Aí é ele e ele. Que vai apostar nele mesmo, né? Investir mais, estudar mais, se qualificar mais. O que a universidade coloca é todas as ferramentas e todas as opções para que ele se torne o melhor profissional. Prepara ele do ponto de vista acadêmico. Exatamente. Do ponto de vista profissional é ele. Exatamente. E a empresa também, a organização. Exatamente. Que dá, através dos meios e tal, da cobrança. Isso ele mesmo, uma autocobrança, né? Agora nós temos um pós-venda que é um pouco diferente, mas era o que eu tinha entendido no primeiro momento que você explicou, eu compreendi melhor.
Porque, como eu disse para você, a gente não vende apenas um produto, a gente vende um serviço. O pós-venda que você falou, eu entendi no primeiro momento, é assim, como é que esse aluno, ele matriculou, e aí, como é que fica? Não, o aluno matricula, ele é acompanhado até o final da estadia dele acadêmica, a gente não solta. A gente costuma dizer que nós somos uma das poucas universidades que realmente não sai de perto do aluno, a gente fica ali acompanhando, observando quais são as dificuldades dele, e por isso que a gente tem alavancado esse nome da Cruzeiro do Sul aqui dentro do estado do Acre. Muito obrigado, o gestor. Isso mesmo. Querendo acrescentar algo, fica à vontade. Não, é isso mesmo. Gente, então, estamos aqui, é um prazer, viu, Muniz, estar aqui com você. Prazer Quero nosso. agradecer você que está aí em casa, que está nos assistindo. Você que ainda não conhece a Universidade Cruzeiro do Sul, vai lá no nosso Facebook, vai lá no Instagram. Nós temos mais de 100 opções de curso, engenharias, cursos da área da saúde, cursos da área da educação, e a gente esquecendo. Esse ano é um ano de concursos, né? Vai ter muito concurso, muita oportunidade. Todos esses cursos agora, Muniz, eles são cursos de nível superior. Então, tem pessoas que às vezes elas estão deixando de se inscrever porque ela, poxa, não tem um curso superior, não vai dar tempo. E eu tenho notícia para você, dá tempo sim ainda. Você pode se inscrever e estar participando. Se você quiser saber mais, entre em contato com a gente lá, que a gente explica direitinho para você. Para encerrar, um bom dia à professora Cláudia Valente, diretora do IEPTEC. Você a conhece? Conheço. É sua mãe. Muito obrigado. Sucesso, tá bom? Sucesso para você também. Muito obrigado também pelo reconhecimento. Em nome da equipe, muito obrigado. Ah, que é isso. Depois do intervalo, a gente continua falando em educação. Agora, educação e também sindicalismo, né? Eu vou entrevistar em 3 minutos e meio o professor Marcos Lei, diretor de formação do Sinteac. Agora faltam 10 minutos para as 12 horas. Até já.